meus caros irmãos em Jesus e na Imaculada Conceição. Nós cristãos católicos hoje, no urbe inteiro, na igreja toda, celebramos a festa da Imaculada Conceição de Maria, decretada como dogma em 1854 pelo Papa Pio IX. Depois de grande consulta universal dos teólogos, a Igreja chega à conclusão que, para ser a mãe do Redentor, aquela mulher deveria ser isenta do pecado original, da mancha do pecado original. E é muito fácil entender isso, uma vez que, como diz o salmista, eu nasci em pecado e em pecado a minha mãe me concebeu. O Cristo que tem a carne de Maria, o Cristo que tem o sangue que corre em Maria, iria automaticamente herdar a condição de pecado da mãe. Então, a Imaculada Conceição de Maria é um senso prático doutrinal bastante compreensivo, porque o Senhor preservou Maria em previsão dos méritos de Jesus Cristo. Deus preservou Maria em previsão da glória do próprio Cristo. É este o sentido. Nós poderíamos dizer que a luz de Maria é a luz de Cristo, não é? Outro dia escutei um rapaz pregando em um desses canais de evangelização católica que Maria não tem luz própria. Alto lá. A luz de Maria vem do Filho. Entendemos que o rapaz quer dizer que Nossa Senhora não é santa por si, mas preciso ter cuidado com as expressões muito veementes, porque ela está inundada da luz que é seu Filho. A palavra de Deus nos diz que quando o anjo se achegou a ela, lá na casinha de Nazaré, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Essa expressão, o Senhor é contigo, ela vai além do que nós compreendemos. Dizer que Deus é como uma pessoa, significa que Deus se agrada totalmente daquela vida, de que Deus está em sintonia profundamente com aquela pessoa, que aquela pessoa é toda tomada, envolvida mesmo por Deus. Depois, quando ela chega na casa da sua prima Isabel, viajou grávida para servir a prima grávida, já não é, em idade avançada. Isabel, quando vê Maria, está lá em Lucas, ficou cheia, repleta do Espírito Santo e pôs-se assim a falar: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Porque assim que a tua saudação chegou ao meu ouvido, a criança, João Batista, estremeceu no meu ventre. Bendita és tu que acreditaste. No Magnífica, Lucas 1, a partir do versículo 49, Maria vai dizer isso: o Senhor fez em mim maravilhas. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, de bendita. Aqui não é só um canto de Maria, considerado salmo de Maria, mas é um decreto. É a proclamação de uma profecia, que daquela data em diante, todas as gerações chamariam Maria de bendita. Portanto, quem não aceita Nossa Senhora, querendo usar o Evangelho, cai por terra aqui, porque a própria Maria diz dela: de hoje em diante, ou seja, daquela data para frente, todos me chamarão de bem-aventurada. Bem-aventurada não é apenas uma expressão corriqueira de quem faz o bem. Bem-aventurada significa que está na bem-aventurança divina. Por que a mãe de Jesus não foi Raquel? Não foi Débora? Não foi Esté, não foi Ana, Susana, Salomé, Maria de Cleofas? Por que Deus não escolheu Maria Madalena? Por que Maria foi a escolhida? Porque existe uma geografia, digamos assim, dos planos de Deus. Os planos de Deus não são por acaso. Os planos de Deus obedecem uma lógica que só Ele entende. De maneira que, se Deus escolheu Maria, repousa nela a sua vontade, a sua graça, o seu querer. Quem como Deus? Nós perguntamos no devocionário a São Miguel. Então ele, ao escolher Nossa Senhora, teve as suas razões. E quem sou eu para ir contra as razões divinas? Quem sou eu para menosprezar as razões divinas? Para querer fazer a cabeça das pessoas contra aquela que Deus escolheu?
Hoje saiu na internet uma imagem de Nossa Senhora das Graças, ali para os lados de Divinópolis, Minas Gerais, que foi quebrada na madrugada. Talvez as pessoas já sentindo que hoje é 8 de dezembro. E aí tem um comentário lá de uma senhora protestante que apenas quebraram uma boneca de gesso. Olha a expressão com que ela usa. Para que todo este alarido em torno de uma boneca de gesso? Boneca de gesso para ela, ignorante da palavra. Boneca de gesso, ignorante para ela, que não suportaria 3 minutos de uma conversa com um católico convicto e preparado. Boneco para ela, que deve ter bonecos, que os filhos dela brincam, os netos, que deve ter foto com os irmãos de igreja, com pastores e pastoras, isso é imagem. Boneco para ela, que devem ter quadros da igreja, isso é imagem. Boneco para ela, que verdadeiramente arruma a igreja com jarro de flores, são imagens artísticas. Então a ignorância, ela está no lugar do conhecimento. A ignorância, ela distrata o texto bíblico. Quando o texto bíblico proíbe o uso de imagens, está se referindo às imagens do Antigo Egito e da Babilônia, da Mesopotâmia, que eram imagens de cachorros, de hienas, de ursos, de elefantes, que eram deuses do Antigo Egito e da Mesopotâmia, da Babilônia, não é? Serpentes. As imagens cristãs, todas elas são oriundas da pessoa de Cristo. As imagens cristãs têm referência na pessoa de Jesus. Nenhuma imagem cristã tem referência própria. Vejamos, se você tem em casa a imagem de São Francisco de Assis, é em Cristo que você pensa ao ver essa imagem. Se você tem na sua casa uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, ao ver essa imagem, você pensa em Jesus que a fez santa. Se você tem na sua casa uma imagem de Santa Rita de Cássia, você olha para Santa Rita e é lógico que você pensa em Jesus, que partilhou com ela um espinho da sua coroa. Se você tem uma imagem ou quadro de Frei Pio de Pietrelcina, é em Jesus que você pensa. Eu estou aqui de frente do quadro grande da nossa Madre Inspiradora, Santa Maria das Maravilhas de Jesus, a segunda Santa Teresa do Carmelo, descalço. É impossível olhar para essa grande tela da nossa Santa Madre, padroeira da nossa comunidade, e eu não pensar em Jesus que a fez santa. Sobretudo imagens de Maria, imagem de São José, de São Miguel. Então, não me venham dizer que são a imagem de idolatria, porque aqui não cabe a idolatria. Nós católicos não adoramos Maria, os anjos, os santos, São José. Nós veneramos, descobrimos o sagrado neles, as marcas do sagrado nele. Sabe quando você identifica alguém pela sua bondade? São as marcas do sagrado. Sabe quando você identifica alguém pelo seu bom caráter? São as marcas do sagrado nesta pessoa. Então, ter uma imagem de gesso, de metal, de ferro, de pó de giz, um quadro de Maria, não é idolatria, porque ela me reporta para Deus, ela me leva para Jesus. Aliás, toda a missão de Maria é nos conduzir para Jesus. E hoje, meditando no mistério da sua Imaculada Conceição, ela se torna por nós intercessora, medianeira de graças, porque não habita nela o pecado. Então ela pode pedir. Ela tem acesso ao trono de Deus. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus, mesmo que ele diga lá em João 2, mulher, que era a forma de tratar na época, nossos irmãos protestantes querem dizer que Jesus desonrou Maria quando chamou ela de mulher. Então, se Jesus desonrou Maria, ele não é mais modelo para nós, porque ele pecou contra o mandamento que manda honrar pai e mãe. Era o conhecimento da época, era a cultura da época. Então a ignorância, como eu disse, está no lugar do saber e faz seus destroços. Então no primeiro milagre de Jesus, ele diz, a minha hora não chegou. E ela simplesmente escuta isso e diz para os serventes, façam tudo o que ele disser. E a partir daí acontece o milagre. A ausência de pecado em Maria deve nos apontar a vontade de Deus, de uma humanidade nova, radicada em Cristo, sem o uso e o abuso da condição de pecado. Deus, que tem poder para tudo, para quem nada é impossível, cria um ser diferente outrora de Eva, por mais que seja um personagem simbólico, nós sabemos. Então Nossa Senhora é esta pessoa isenta do pecado, porque para Deus nada é impossível.
Eu, às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, não entendo como é que alguém fica tão admirado com isso e discorda. Ora, para Deus nada é impossível. De maneira que Nossa Senhora, isenta do pecado, faz parte da graça de Deus, faz parte da bênção de Deus. Essa ausência de pecado aconteceria se na simbologia de Adão e Eva eles não tivessem desobedecido a Deus. Mas também a Imaculada Conceição nos projeta para uma vida onde o pecado não impera, onde o pecado não determina comportamento, onde o pecado não é essência de vida social. Maria Imaculada, a Imaculada Conceição me inspira a evitar o pecado tanto quanto possível a minha natureza humana. Nós somos marcados pelo pecado. E o pecado vai nos acompanhar até a hora de nossa morte, segundo Santo Agostinho, horas depois da nossa morte. Mas o que nos faz refletir em Maria Imaculada é o que seria a vida sem o pecado. O que seria a vida sem a marca do pecado, sem um confronto do pecado? Maria Imaculada, se isenta do pecado, me estimula à prática de virtudes que tornem a nossa vida um exemplo vivo de Cristo e do seu Evangelho. Então, como é bonito ver a imagem da Imaculada que esmaga com seus pés a cabeça da serpente, patrocinadora do pecado e símbolo do pecado, lá dos primeiros pais no Jardim do Éden. Hoje é uma festa de alegria, mas convém descermos ao sentido teológico. A mãe sem pecado, que insinua a santidade. A mãe sem pecado, que nos convida a segui-la na sua estrada marial, que vai terminar em Jesus Cristo. A mãe isenta do pecado, que demonstra para nós a vontade do Altíssimo de vivermos sem a mancha do pecado, pelo menos o pecado de intenção. Então hoje é uma festa muito bonita. Também hoje é o aniversário de muitas pessoas que fizeram a sua primeira Eucaristia no dia 8 de dezembro. Eu, por exemplo, estou celebrando hoje 41 anos da visita eucarística de Jesus à minha alma, que foi na festa da Imaculada Conceição. Para mim, um profetismo da minha vocação, do meu chamado à vida consagrada. Queridos irmãos, quero mandar um abraço a todas as mulheres chamadas Maria da Conceição, homens também, eu conheço homens, João da Conceição, Antônio da Conceição. Quero mandar um abraço a todas as congregações religiosas que vivem o mistério da Imaculada Conceição e seus carismas, como os frades franciscanos, como as irmãs concepcionistas de Santa Beatriz, as congregações religiosas dedicadas à Imaculada Conceição, elas são inúmeras, quase que incontáveis, a nível de mundo, de Brasil, de América Latina. A você que tem uma devoção profunda à Imaculada Conceição, um abraço às paróquias de Fortalezas, capelas e áreas pastorais dedicadas, consagradas à Imaculada Conceição. Hoje é uma festa de muita alegria. Hoje é um dia de preceito para estarmos na Santa Missa e, sobretudo, agradecermos a Deus que preservou do pecado aquela que trouxe Jesus, o Messias Santo, a pessoa segunda da Augusta Trindade, a Imaculada Conceição. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Christus Dominus.